Olá, galera, mais uma vez aqui com vocês, o professor Luizão. E hoje nós vamos falar sobre o exercício Fly, certo? Fly no banco reto. É mais para mostrar uma diferença da realização de alunos ou praticantes intermediários, vamos dizer assim, intermediários avançados, e praticantes iniciantes. Então, são dicas nas diferenças de execução, quais os cuidados. Então, o exercício Fly é um exercício exclusivo, né? Um exercício para peitorais, sendo que ele tem uma ação dos músculos sinergistas, os músculos que auxiliam deltoides, né? É o tríceps numa porção no final, mas enfim, é um exercício para a região peitoral. E aí eu vou dar uma dica entre, como eu disse, os avançados e os iniciantes, sendo que eu considero iniciantes aquelas pessoas que praticam praticamente ininterruptamente a musculação, né, o exercício resistidos, pelo menos uns 6 a 8 meses. Daí para frente, 8 meses, um ano, um ano e meio, eu considero como intermediário, mas também ininterruptamente. E os avançados, aí cada categoria, mas eu considero a partir dos 2 anos. Como o trabalho que a gente já publicou aí na época do mestrado na Cruzeiro do Sul, na UDICSU, lá eu explico as diferenças do iniciante, intermediário e avançado. Mas enfim, então, o ideal para exercícios iniciantes seria a utilização de máquinas, porque as máquinas guiadas, elas já estão ali. Então, o que o aluno deveria fazer? Só empurrar ou puxar. Então, as máquinas dão uma certa segurança e fazem com que os alunos tenham maior domínio sobre o exercício. Até porque todos sabem que as articulações e ligamentos, elas desenvolvem depois da musculatura. Então tem que ter um certo cuidado com as pessoas, com os praticantes iniciantes. Porque normalmente existe aquela adaptação neural. Então no primeiro dia o aluno está levantando uma carga e no final de semana ele está levantando outra. Ah, ele aumentou a força. Não necessariamente. A adaptação neural, o que significa? É a coordenação motora em cima daquele determinado exercício. Correto? Então nós sabemos que a grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, não praticaram educação física na escola, que faz muita diferença. Mas eu falo educação física mesmo, não é aquela que o professor ia lá, jogava a bola e deixava os alunos se matarem. E aí, o que acontece com ele sobre o conhecimento corporal? Ele não tem. Então nós vimos hoje muito em academia alunos que você mostra um determinado exercício para ele, e às vezes você até toca nele, ajuda ele a executar aquele movimento, quando você solta e olha, ele está fazendo um outro movimento, saiu da angulação, tá? Fez uma extensão grande do cotovelo, seja ele qual tipo de exercício que for, saiu da rota do movimento, onde será prejudicial para ele, uma possível, né, lesão nas articulações e tendões. Então, às vezes, o aluno ele tem essa melhora de adaptação neural, então ele acha que ele está mais forte, mas os tendões e ligamentos estão assim, nem começaram a gatinhar ainda dentro dos exercícios resistidos. Então, o ideal para iniciantes seria a execução de máquinas. Mas onde não houver máquinas, claro que as pessoas vão utilizar aquele peso adequado que ela aguente. Mas tem que ser um peso onde ela consiga realizar na execução correta, ou seja, amplitude, velocidade de execução correta, tá? Onde tem o respeito à pausa que eu falei lá no finalzinho, ok? Então, hoje, como eu disse, nós vamos mostrar então, o nosso aluno modelo hoje vai ser o Leandro, ele é um aluno avançado, já tem uma certa experiência com os exercícios resistidos, então hoje eu peguei ele para fazer, peguei ele de surpresa, ele foi treinar, eu falei, vem aqui. Então nós pegamos esse aluno aí, vamos dizer assim, como diz na linguagem aí, no sopetão. Então, bom, como você já pode estar vendo na imagem, ele está fazendo movimento, e esse primeiro movimento que ele vai fazer é movimento para avançado. Então eu estou indo ali para fazer, para acentuar um pouquinho mais o movimento. Então observe que o cotovelo dele abaixa, tá? Ele passa da linha, então os dumbbells dele, pode ver que vem na linha do peitoral, então o cotovelo dele está para baixo. Isso, para os avançados, já é ideal, não tem problema, porque como eu disse, os tendões e ligamentos dele já estão desenvolvidos. Aliás,
junto com a musculatura. Então, como eu disse anteriormente, a musculatura desenvolve mais rápido do que os tendões e ligamentos. Ele vai executar o mesmo movimento, tá, na lateral. Então pode ver, ele está com os pés no chão, porque a coluna dele, ele consegue travar o abdômen e manter a coluna, desculpa, a região, o lombar na região do banco, correto? E pode ver ali o cotovelo dele, aí ele está em linha reta, os cotovelos, antebraço, está para cima, ele está fazendo uma execução lenta, pode ver que o cotovelo passa a linha do banco. Então ele fez o mesmo movimento que nós vimos em frente, correto? Então esse é um movimento que os avançados, intermediários avançados, podem realizar. E aí agora nós vamos ver como é que seria uma execução para iniciantes. Então observe que ele já colocou os pés no banco, tá? Depois nós vamos ver esse mesmo movimento de lado. Olha só o cotovelo dele. Ele faz um arco, desculpa, uma flexão de 90 graus. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, os tendões e ligamentos desses alunos iniciantes, principalmente de mulheres que têm maior dificuldade, não está desenvolvido. Então, ele para esse movimento, esse ângulo em 90 graus, mantém o cotovelo, ou seja, o braço reto, tá? E o cotovelo fica em posição de L. E aí, o mesmo movimento, você pode ver o pé no banco. Para que o pé no banco? Para a região lombar dele ficar totalmente no banco e não forçar um arco na região lombar quando os pesos descem, que é uma tendência normal. E agora vocês vão observar que eu vou pedir para ele colocar os cotovelos para frente. Tá? Olha lá, ele já começou a colocar o cotovelo para frente para mostrar uma execução que normalmente é errada. Ainda como ele é um pouco mais avançado, ele não está conseguindo colocar como eu gostaria. Mas pode ver que está desalinhado o cotovelo quando ele flexiona, tá vendo? Aí foi melhor, o peso fica para trás e o cotovelo para cima. E isso é um pouco perigoso. Não, é muito perigoso, inclusive, para machucar os ombros e o cotovelo. Porque o peso coloca a força para um lado, tá? E ele faz a força do cotovelo para o outro lado. Então, esse é os movimentos, as dicas que eu queria dar para vocês, para os avançados e para os iniciantes. Então, o iniciante tem que ter bastante cuidado na execução, a execução sempre de forma lenta, se for para avançados ou iniciantes. E aí está o Leandro se despedindo de vocês, tá? E aí eu falo para vocês, o interessante não é colocar carga. Então não pense que quanto mais você aumentar a carga, você fica mais forte. Porque quando você não está preparado, o aumento de carga faz você ter uma execução totalmente um pouco diferente, certo? As angulações totalmente fora do padrão para a exigência daquela musculatura que você precisa trabalhar. Porque normalmente você faz o quê? Você encurta os movimentos. Então, uma musculatura não é exigida 100%. E o outro fator de treinamento não só execuções, como as pausas. Então, se você aumenta muito a carga, você é obrigado a dar uma pausa muito grande. Se você dá uma pausa muito grande, se o seu objetivo é hipertrofia, já está ficando meio complicado. Porque quando você coloca uma pausa muito grande, e aí as repetições elas vão ser menores. Então você está direcionando o seu treinamento para um trabalho de força e não um trabalho da hipertrofia. Como diz um grande professor, doutor, não só ele, mas a gente conversa, ele fala bastante. Então, tem vários autores que já publicaram isso também, não é nenhuma novidade. Quando você trabalha com a musculação para hipertrofia, você utiliza pesos maiores, mas não tão maiores. E quando você utiliza força, aí sim você utiliza pesos maiores. E isso diminui o número de repetições e aumenta o número de pausas. Então, força é uma coisa, o trabalho de hipertrofia, teoricamente, é uma outra coisa. Correto? Então, treine com a cabeça e não com o físico. Beleza, galera? Então, como vocês estão vendo aí, se inscreva no canal, aperte o sininho aí, deixe a marca de vocês, deixe perguntas, que a gente tenta entrar em contato com vocês. Em breve estarei fazendo uma filmagem sobre a execução do supino, que já foi pedido para mim. Eu vou colocar outra filmagem que já está pronta aí na frente, mas logo nós estaremos fazendo umas angulações, umas explicações sobre o supino reto. Falou, galera, e bons treinos!